Neste vídeo, exploraremos um dos episódios mais controversos e perturbadores encontrados nas páginas das Escrituras. Prepare-se enquanto investigamos o que muitos consideram o evento mais chocante registrado na Bíblia. Estaremos desvendando uma narrativa tão sombria e perturbadora que nos forçará a confrontar verdades desconfortáveis sobre as complexidades da natureza humana, os abismos da perversão e as consequências do mal descontrolado. O evento mais chocante descrito na Bíblia se encontra em Juízes 19:1-30. A história começa com um levita que está viajando para buscar uma concubina que havia fugido de sua casa. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Poderíamos esperar que ela fosse chamada de sua esposa, mas não, ela era sua concubina, o que lhe dava um status inferior ao de esposa. É importante notar que da última e única vez que a palavra concubina apareceu em Juízes, isso trouxe problemas, e como veremos, o mesmo acontecerá aqui também. Mas ela foi infiel a ele, ela o deixou e voltou para a casa de seus pais em Belém de Judá, e ficou ali por 4 meses. Depois de 4 meses, o levita finalmente parte para Belém para tentar recuperar sua concubina estranhada. O levita parece ter boas intenções, o fato de ele ir falar com ela sugere que ela não partiu apenas porque queria, e que o levita quer recuperá-la gentilmente, não apenas ordenar que volte ter seu pai e entregá-la a ele. Quando ele chega, a recepção que recebe mostra que tanto a concubina quanto seu pai querem fazer as pazes, não brigar. Ela o convida para entrar na casa de seu pai, e seu pai fica feliz em vê-lo. O pai da jovem pede ao levita que fique mais tempo e desfrute de sua hospitalidade. Poderíamos nos perguntar se isso é apenas uma questão de cortesia ou se ele está insinuando algo mais com isso. Chamá-lo de genro mostra que ele aceita totalmente o relacionamento de sua filha com o levita como oficial e aprovado, e parece que os sentimentos são mútuos. Eles ficam lá por 3 dias, comem, bebem e dormem. No 4º dia, eles se levantam cedo para partir. Aqui fica claro quem está se levantando, o levita e sua concubina, já que se levantam juntos e se preparam para sair juntos. Pensamos que eles devem ter feito as pazes. Mas o pai não está pronto para deixá-los ir, ele diz para ficarem um pouco mais e comerem mais antes de partirem. O pai está sugerindo que o levita ainda tem algo a resolver e que não deve partir até que o faça. Quando observamos de perto como a história é apresentada, 2 pontos importantes se destacam. Primeiro, fica claro que a concubina é colocada de lado no verso 5, quando o pai convida o marido para uma refeição, falando especificamente com o marido sozinho, fortalece o teu coração, mostrando que apenas os 2 homens, o pai e o marido, estão envolvidos na refeição juntos. A jovem não está presente ou está sendo ignorada. Segundo, no final da refeição, o pai da jovem pede ao convidado que fique outra noite, mencionando novamente a palavra coração. Esta palavra aparece 3 vezes na cena, sugerindo que é uma dica-chave sobre por que o pai não quer que o levita parta. No entanto, as ações do pai são confusas. Se ele está segurando o levita esperando consertar as coisas com sua filha, por que ele a ignora? Parece que ele está mais interessado em fortalecer seus laços com o levita do que em ajudar sua filha. A conexão do levita com sua filha é apenas uma oportunidade para ele fazer isso nesta parte da história. A jovem quase se torna uma figura secundária, há apenas 2 pequenos sinais de que ela está lá. No verso 8 de Juízes, capítulo 19, o levita se levanta cedo, e o dia termina com ele novamente festando com seu anfitrião. A jovem mal é notada, apenas pairando ao fundo. Até mesmo a palavra garota no verso, que é singularmente plau, mal sugere que ela está presente. O pai da concubina está realmente preocupado com o levita saindo, e não tem mais nada a dizer, ele continua implorando e repetindo a si mesmo. No entanto, o levita está cansado das constantes súplicas de seu anfitrião. Finalmente, ele decide que é hora de partir e sai por volta do meio da tarde, no 5º dia. Depois que ele parte, o levita percebe que não conseguirá chegar em casa como planejado, com o sol se pondo. Ele decide procurar um lugar para ficar na cidade de Gibeá. Com o levita estão 2 jumentos selados, sua concubina e seu servo. Gibeá faz parte da terra pertencente à tribo de Benjamim. Quando chegam lá, sentam-se na praça aberta da cidade, mas ninguém oferece-lhes um lugar para passar a noite. Isso é muito diferente da calorosa recepção que costumavam receber em Belém e do que ele esperava em Gibeá. Isso mostra que algo está errado em Gibeá e possivelmente entre a tribo de Benjamim e as outras tribos de Israel. Nesse momento, um homem idoso vem do trabalho nos campos à medida que a noite cai. O velho parece que pode ajudá-los. O levita rapidamente o assegura de que tem comida suficiente e tudo de que precisam para si e para seus animais.
O levita não precisou pedir ajuda, o homem mais velho estava ansioso para ajudar imediatamente. Ele convidou o levita para entrar, prometeu cuidar de tudo o que ele precisasse, acolheu-o em sua casa e até alimentou seus jumentos. Isso foi como a história do bom samaritano no Novo Testamento. Sua principal preocupação era que o levita não precisasse dormir ao relento. Logo o clima ficou mais leve, à medida que o anfitrião e seus convidados começaram a desfrutar de uma noite tranquila juntos. No entanto, as coisas tomaram um rumo repentino para pior quando as pessoas mais problemáticas da cidade se reuniram do lado de fora. Começaram a bater na porta, exigindo que o anfitrião entregasse o levita para eles, para um propósito terrível, eles queriam prejudicá-lo. O levita se viu em uma situação semelhante à descrita em Sodoma, e ele era o alvo. A história compartilha muitas semelhanças com a cena descrita em Gênesis 19:4 e 9, destacando a gravidade deste ato maligno. O fato de isso ter ocorrido em uma cidade de seu próprio povo, não em um lugar estrangeiro, tornou-o ainda mais chocante. O anfitrião agora estava diante de uma crise, para a qual inicialmente responde com considerável coragem, colocando-se em risco ao sair para enfrentar a multidão e tentar argumentar com eles. O homem saiu para eles e disse: "Não, irmãos, por favor, não ajam com maldade. Este homem veio à minha casa. Não cometam essa loucura. Ponto." Neste trecho, vemos um apelo feito de forma persuasiva aos irmãos israelitas para que desistam desse comportamento, mas sem sucesso. O homem, mestre da casa, sai e súplica: "Não, meus concidadãos, não ajam tão perversamente. Visto que este homem veio à minha casa como hóspede, não cometam este sacrilégio. Aqui estão minha filha virgem e a concubina dele. Vou trazê-las agora para que vocês as abusem e humilhem, e façam com elas o que quiserem. Mas não cometam este ato sacrílego contra este homem." No entanto, os homens não o ouviram. Então, o homem levou a concubina do levita para fora e a entregou a eles, e eles a violentaram e abusaram dela durante toda a noite até a manhã. Ao amanhecer, eles a deixaram ir. A mulher chegou e caiu à porta da casa do homem, onde seu mestre estava, até que amanheceu completamente. Embora os homens corruptos de Gibeá fossem claramente culpados, também o eram o levita e o mestre da casa. Eles deveriam ter se sacrificado antes de suas filhas e companheiras. Cada pessoa nesta história vergonhosa foi culpada, exceto, é claro, a concubina. Os homens malignos de Gibeá agiram mais como os homens de Sodoma e Gomorra do que como os homens de Israel. O mestre da casa estava pronto para sacrificar sua própria filha. O levita, que não demonstrou cuidado por sua concubina, permitiu que a abusassem. Esses homens eram verdadeiros vilões, piores do que animais, uma mistura de bestas selvagens e demônios em um só. Mesmo centenas de anos depois, o povo de Israel ainda falava deste evento terrível em Gibeá, citando-o como exemplo de puro mal. Quando seu mestre se levantou pela manhã e abriu as portas da casa para seguir seu caminho, viu sua concubina deitada à porta da casa, com as mãos no limiar. Ele disse a ela: "Levante-se, vamos embora." Mas não houve resposta, pois ela havia morrido. Então, ele colocou o corpo dela no jumento e partiu para a casa. Quando chegou em casa, pegou uma faca, e segurando o corpo de sua concubina morta, cortou-o em 12 pedaços e enviou suas partes por todo o território de Israel. Todos os que viram essas partes desmembradas disseram: "Nunca houve algo assim, nem foi visto desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até hoje." Considerem isso, tomem conselho e expressem suas opiniões. Levantem-se e vamos embora. Isso mostra claramente o quão cruel o levita foi com sua concubina, dividindo-a em 12 pedaços e enviando-a por todo o território de Israel de uma maneira grotesca para transmitir uma mensagem. É triste que o levita não tenha se importado em fazer o que era certo antes. No início de Juízes 19, vemos indícios de que nem tudo é tão pacífico quanto parece. Vemos apenas um homem e sua parceira mencionados, poderíamos esperar que ela fosse chamada de sua esposa, mas não, ela é a concubina do levita, o que lhe dá um status inferior ao de esposa, e a maneira como o início de seu relacionamento é descrito, ele a levou para si, sugere que ela não teve voz no assunto e que ele a vê mais como propriedade do que como parceira. Isso não necessariamente implica isso, mas pelo menos abre essa possibilidade. Quando o anfitrião sugeriu à multidão que pegasse sua filha e a concubina, não está claro se ele já tinha isso em mente como uma opção alternativa, ou se isso ocorreu apenas sob pressão do momento. O que fica claro é que ele sentiu que precisava oferecer uma alternativa. Ao fazê-lo, sem saber, iniciou uma série de eventos que levariam Israel à beira da autodestruição total.
A confusão ética na mente do anfitrião é bem refletida pelos termos morais que ele usa: não ajam perversamente, versículo 23, não façam essa coisa, versículo 24, façam com elas as duas mulheres como desejarem, e literalmente, o que é bom aos seus olhos, versículo 24. Em outras palavras, o que é aceitável para ele como alternativa à maldade e à loucura é fazer o que é bom aos seus próprios olhos. Mas este é de fato o problema fundamental, o mal que subjaz a todos os outros bens. O anfitrião, embora relutantemente, cometeu o mesmo mal que os homens do lado de fora de sua porta. Ele é tão responsável, à sua maneira, pelo que acontece com as duas jovens mulheres quanto a turba do lado de fora. O anfitrião modelo e a ralé do lado de fora não são tão diferentes um do outro quanto parecem à primeira vista. Ambos estão imersos no mesmo mal e são sintomáticos da mesma doença moral básica. O levita é chamado de seu senhor no início desta história. Ele era o marido que havia partido para encontrá-la e trazê-la para casa. Ele pode ser o mesmo homem em um sentido, mas agora sabemos que ele não é um verdadeiro marido para a concubina. Ele não é dela por laços de afeto ou obrigação aceita. Seu relacionamento com ela era puramente definido em termos de domínio e poder. Ele a levou para casa porque ela era sua propriedade, nada mais, e porque, morta ou viva, ele ainda tinha algum uso para ela, ou pelo menos para o que restava dela. Ele usa o corpo dela para incitar um chamado à ação para a guerra contra os homens de Gibeá, um homem de mau caráter manipulando deliberadamente a situação para seus próprios fins. Ele não tem respeito pelo bem-estar de ninguém além de si mesmo, não tem respeito por ela e não tem honra. Este é o último e mais extremo desrespeito à sua pessoa. Ela é negada até mesmo a dignidade do sepultamento. Além disso, um horror especial é adicionado pela dúvida persistente sobre se ela já estava morta ou apenas inconsciente quando ele a cortou em pedaços. O que é uma concubina na Bíblia? Uma concubina é descrita como uma mulher que vive com um homem como uma esposa, mas não tem o mesmo status que uma esposa. Durante a era patriarcal e mais tarde, as concubinas eram consideradas esposas secundárias, de posição inferior. Uma concubina não podia se casar com seu mestre porque muitas vezes era vista como escrava, embora estivesse em um relacionamento exclusivo e duradouro com ele. Originalmente, parece que as concubinas eram usadas para ter filhos para homens cujas esposas não podiam ter filhos, ver Gênesis 16, 1, 4. Mais tarde, parece que os homens mantinham concubinas por razões diversas no Antigo Testamento. As concubinas eram em sua maioria para prazer. Em 2 Crônicas 11h21, a Bíblia Amplificada menciona que Roboão amava Maaca, filha ou neta de Absalão, mais do que todas as suas esposas e concubinas, pois ele tinha 18 esposas e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas em Israel. As concubinas tinham alguns direitos semelhantes aos das esposas oficiais, mas não recebiam o mesmo nível de respeito. Embora a Bíblia não diga diretamente que ter concubinas é errado, podemos entender que é assim desde o início. Desde o começo, conforme Gênesis 2, 21, 24, Deus planejou o casamento para ser entre um homem e uma mulher, e essa ideia sempre permaneceu a mesma. Gênesis 1h27, Bíblia Amplificada. Quando observamos a vida de homens como o rei Davi e o rei Salomão, que tinham 300 concubinas, vemos que muitos de seus problemas vieram de relacionamentos polígamos. 1 Reis 11h3, Bíblia Amplificada. Suas esposas desviaram seus corações de Deus. A Bíblia não explica especificamente por que Deus permitiu que os homens tivessem concubinas, assim como permitiu o divórcio e a poligamia, mesmo que esses não fossem parte de seu plano original para o casamento. Jesus explicou que Deus permitiu o divórcio por causa da dureza de coração das pessoas. Mateus 19h08, Bíblia Amplificada. É provável que essa mesma dureza de coração tenha levado à poligamia e ao concubinato. Naquela época, as mulheres solteiras dependiam inteiramente de suas famílias, como pais ou irmãos. Se uma mulher não tinha família, era viúva ou divorciada, enfrentava escolhas muito difíceis para sobreviver. Muitas mulheres naqueles tempos não tinham educação ou profissão, o que tornava a vida difícil e as deixava vulneráveis a abusos. Para algumas mulheres em situações muito ruins, tornar-se concubina podia ser uma opção melhor do que se prostituir, ficar sem teto ou enfrentar a morte. Pelo menos como concubina, a mulher tinha um teto sobre a cabeça e recebia algum cuidado. Parece que Deus permitiu a prática de ter concubinas como uma forma de prover para as mulheres necessitadas, embora estivesse longe de ser uma solução perfeita. O pecado nunca é perfeito. Como cristãos, devemos lembrar que só porque Deus permite um pecado por um tempo, não significa que Ele o aprove.
Muitas histórias na Bíblia mostram que Deus pode pegar o que algumas pessoas intentam como mal e usá-lo para o bem. Por que Deus permite o mal acontecer? Essa é uma das perguntas mais comuns na vida. É uma pergunta simples, mas muitas vezes não recebemos uma resposta simples. Não obter todas as respostas pode definitivamente testar nossa fé. Quando coisas ruins acontecem, às vezes nos perguntamos onde Deus está, se Ele está realmente lá, se Ele poderia ter impedido isso. Qual é o propósito de todo esse sofrimento? Por que Ele permite que coisas ruins aconteçam? Continuam a ocorrer tragédias horríveis, dor e sofrimento em todo o mundo, e continuamos enfrentando tentações, tristezas e uma infinidade de provações em nossas próprias vidas. Infelizmente, às vezes não conhecemos a razão, mas sempre podemos encontrar fé e força lembrando as coisas que sabemos. Temos agência. Uma parte vital do plano de salvação é que cada ser que já viveu na face da terra recebeu a agência. Podemos escolher por nós mesmos, e as consequências, tanto boas quanto más, derivam dessas escolhas. Nosso Pai Celestial sabe que a escolha e a responsabilidade por essas escolhas são necessárias para nosso crescimento espiritual. Porque Ele sabe disso e nos ama, Ele geralmente não interfere nas consequências de nossas escolhas. Se Ele nos forçasse a tomar as decisões certas, seria impossível crescermos e alcançarmos nosso potencial divino. Seria impossível viver pela fé nele e em seu plano para nossa felicidade. Por causa do belo dom da agência, as pessoas fazem suas próprias escolhas, tanto boas quanto ruins. Muitas coisas boas aconteceram no mundo por causa da agência, mas muitas coisas terríveis também ocorreram. Nos momentos ruins, quando as escolhas erradas dos outros causam dor a você, Deus raramente interfere na agência de seus filhos intervindo contra alguns para a libertação dos outros. Ocorre porque Deus deu a cada ser humano a capacidade de escolher entre vida e morte, entre o bem e o mal. Ele alivia os fardos de nossas aflições e nos fortalece para suportá-los. Não impede todos os desastres, mas responde às nossas orações para desviá-los. Devemos lembrar que Ele é todo-poderoso, está no controle e deseja o melhor para nós. Os últimos capítulos do livro de Juízes nos dizem que cada um fazia o que achava certo. Juízes 17h06, Bíblia Amplificada. Essa história mostra a confusão e a falta de regras daqueles tempos. Essa série grotesca e alarmante de eventos conclui com as palavras apropriadas de Juízes 21h25. Naqueles dias, Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Os leitores, chocados com as atividades imorais desses capítulos finais de Juízes, podem encontrar algum conforto no fato de que a Escritura condena claramente essas atividades. Crimes como os que ocorreram com a concubina do levita são o resultado quando a lei é rejeitada e cada um faz o que quer. Esse período sombrio da história de Israel logo levaria à demanda por um rei israelita, um ato que ajudaria em certa medida, mas também revelaria a necessidade de um rei e Messias perfeitos, Jesus Cristo. Após esses eventos, as consequências levaram todas as tribos de Israel, exceto Benjamim, a se unirem e decidirem executar os homens que tomaram e assassinaram a concubina. Quando confrontaram os benjamitas, estes escolheram proteger os culpados e se recusaram a entregá-los para a justiça. Juízes 20:12-14. Uma guerra civil eclodiu e a tribo de Benjamim foi eventualmente derrotada, com exceção de 600 homens. Juízes 20:47-48. Após um período de luto, os líderes das outras 11 tribos buscaram uma maneira de manter a tribo de Benjamim viva. Sua solução foi punir a cidade de Jabes de Gileade, que não respondeu ao chamado para se unir contra os benjamitas. A punição foi permitir que os 600 homens de Benjamim roubassem jovens mulheres de Jabes de Gileade para tomar como esposas, encontrando 400 jovens mulheres lá e o restante em Siló. A história do levita e sua concubina se revelou uma narrativa longa e complexa, com muitos altos e baixos, mas qual foi o seu propósito unificador? O interesse não está tanto no levita como pessoa, mas como convocador da assembleia. A principal função do levita é contribuir para a crítica de Israel como povo e instituição. O mesmo acontece com o anfitrião de Gaba. Sua função é contribuir para uma crítica da hospitalidade israelita nesse período. O mesmo é verdade para os homens de Gaba à porta do anfitrião. A história do levita e sua concubina é essencialmente uma crítica social de natureza moral. Ela mostra como a hospitalidade, a guerra, a justiça e a política de Israel foram todas degradadas pela cegueira moral e perversidade de seus cidadãos, incluindo levitas e anciãos. As instituições que deveriam garantir a coesão social e a estabilidade de Israel estavam tão comprometidas que já não podiam fazê-lo. O desagrado do Senhor Deus foi expresso no repreender que trouxe sobre todo Israel.
Os leitores, chocados com as atividades imorais desta história, podem encontrar algum conforto no fato de que a Escritura claramente condena essas atividades. Crimes como os que ocorreram com a concubina do levita são o que acontece quando a lei é rejeitada e cada um faz o que quer. Este período sombrio da história de Israel logo levaria à demanda por um rei israelita, um ato que ajudaria em certa medida, mas também revelaria a necessidade de um rei perfeito e Messias, Jesus Cristo. Oremos, Criador eterno e todo-poderoso, em Tua presença divina, vimos humildemente diante de Ti, reconhecendo Tua soberania sobre todas as coisas. Reconhecemos Tua sabedoria, que transcende a compreensão humana, e Tua vontade, que guia o universo em perfeita harmonia. Concede-nos a graça de alinhar nossos corações, mentes e ações com o Teu propósito divino. Senhor, em um mundo cheio de vozes conflitantes e caminhos divergentes, buscamos clareza em seguir Tua vontade e Tua palavra. Ajuda-nos a render nossos próprios desejos, ambições e bússolas morais ao altar de Tua verdade. Perdoa-nos pelas vezes em que nos desviamos de Teu caminho, confiando em nosso entendimento falho em vez de Tua orientação perfeita. Concede-nos a força para resistir às tentações do egoísmo e ao atrativo da sabedoria mundana. Abre nossos corações para receber Tua verdade com humildade e obediência. Que Tua palavra seja uma lâmpada para nossos pés e uma luz para o nosso caminho, iluminando o caminho a seguir em todos os aspectos de nossas vidas. Pai, ensina-nos a discernir Tua vontade no meio do barulho do mundo. Concede-nos a sabedoria para reconhecer Tua voz falando através da Escritura, da oração e dos sussurros silenciosos do Teu Espírito. Ajuda-nos a silenciar as distrações que abafam Tua suave orientação, para que possamos ouvir claramente Teu chamado. Dá-nos a coragem de abraçar Tua vontade, mesmo quando nos leva por caminhos desconhecidos ou desafiadores. Fortalece nossa fé para confiar em Tua bondade, sabendo que Teus planos para nós são sempre para nosso bem, para nos dar um futuro e uma esperança. Senhor, reconhecemos que nossa natureza humana está propensa a errar, a seguir nossos próprios desejos em vez de Teu plano divino. Cria em nós corações puros, ó Deus, e renova um espírito firme dentro de nós. Que Teu Espírito Santo nos capacite a crucificar nossa carne diariamente, para que possamos andar no Espírito e não cumprir as concupiscências da carne. Ajuda-nos a permanecer em Ti, pois sem Ti não podemos fazer nada. Que nossas vidas testemunhem o poder transformador de Teu amor, enquanto nos rendemos completamente à Tua vontade e à Tua palavra. Que Teu amor brilhe através de nós, atraindo outros para a vida abundante encontrada apenas em Ti. À medida que atravessamos esta vida, que Tua vontade seja nossa bússola, guiando-nos através das tempestades e das águas calmas. Que encontremos nossa verdadeira realização em fazer Tua vontade, pois em Tua presença há plenitude de alegria, e à Tua direita há prazeres para sempre. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que humildemente se submeteu à Tua vontade até a morte na cruz, nós oramos. Amém. Antes de Ti, buscamos orientação e força para superar as tentações de luxúria e perversão que assolam nossas mentes e corações. Reconhecemos que essas forças não são de Teu design, mas surgem da nossa fragilidade e quebrantamento interior. Concede-nos Tua graça, ó Senhor, para que possamos superar essas tentações e caminhar na luz da Tua verdade e pureza. Confessamos nossas lutas e fracassos, sabendo que Tu és um Deus misericordioso e perdoador. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que cedemos aos desejos da carne, desconsiderando Teus mandamentos e desonrando a nós mesmos e aos outros. Limpa-nos de toda impureza e purifica nossos corações, para que possamos ser vasos do Teu amor e justiça. Oramos pelos que estão enredados pelo domínio da luxúria e perversão, presos em ciclos de vício e vergonha. Estende-lhes Tua mão curadora, Senhor, e liberta-os da escravidão. Derrama Teu Espírito sobre eles, concedendo-lhes a força e coragem para resistir à tentação e buscar a santidade. Cercá-los com Teu amor e o apoio de uma comunidade cuidadosa, para que possam encontrar esperança e renovação em Ti. Protege nossas mentes, ó Senhor, das influências corrompidas de um mundo que glorifica o pecado. Neste momento de reverência humilde, buscamos Tua orientação e força. Envolva-nos em Teu abraço amoroso, escuda-nos de todo o mal e guia-nos pelos desafios que estão por vir. Concede-nos a sabedoria para discernir o certo do errado, a coragem para permanecer firmes em nossas convicções e a compaixão para estender a mão aos necessitados. À medida que atravessamos as incertezas da vida, que Tua luz divina ilumine nosso caminho, dissipando as trevas e nos enchendo de paz e segurança. Protege-nos de todas as formas de negatividade, seja física, emocional ou espiritual. Que Tua presença constante seja nossa companhia contínua, enchendo-nos da certeza de que nunca estamos sozinhos.
Na tua infinita misericórdia, concede-nos tua proteção divina agora e sempre. Amém.